Queridos, nós vamos começar agora o estudo de português para uma instituição específica, que é o CESP-UNB. A minha grande preocupação é porque às vezes a gente acha que saber português, saber as regras, significa saber fazer prova de qualquer instituição. É óbvio que o importante é o conteúdo mesmo. Saber quando que se usa um pronome, o que é um pronome relativo, o uso da vírgula, isso que é o importante. Ou isso é, de fato, muito importante. Mas a gente tem que tomar cuidado porque as cobranças elas variam de prova em prova. Cada prova vai ter uma forma de direcionar a cobrança, vai privilegiar umas coisas em relação às outras e mais, o tipo de enunciado varia muito. Hoje eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas do CESP. Alguns detalhes, alguns enunciados, chamar a atenção para a diferença de morfologia, sintaxe e semântica, o tanto que a gente prefere usar a semântica em relação aos outros conteúdos. E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque, além de saber o conteúdo, a gente tem que saber fazer a prova. Primeira coisa, quando a gente vai estudar português, a gente matricula no curso de português. A gente imagina que a gente vai estudar gramática tradicional. Por exemplo, não se pode usar pronome oblíquo ato no início de frase e oração. Ou, esse retoma, este apresenta. Ou, e assim por diante. A gente vai carregando aqueles conceitos, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. E a gente acha que é isso que vai ser cobrado na prova. Nem sempre. Nós temos algumas questões, alguns enunciados do CESP que fazem a seguinte pergunta. A função textual do pronome demonstrativo. Ele não está te perguntando norma culta. Ele está te perguntando o pronome demonstrativo dentro do texto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e saber ler os enunciados. E, antes de mais nada, pensar no que é o estudo da gramática. O que é o estudo do português? Quando a gente matricula num curso de português, a gente vai aprender gramática. Mas será que gramática é só dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve? Não, não é bem assim, não. Dentro da gramática, a gente teria, no geral, existem outras gramáticas, outras linhas de estudo, mas assim, grosseiramente dizendo, a gente teria uma gramática descritiva e uma gramática normativa. A gramática descritiva, ela não tem como compromisso dizer o que é certo e o que é errado, mas ela tem como compromisso descrever o português tal qual ele é. E na sua função básica, que é a sua função de comunicação. Quando eu falo com vocês, olha, nós vai no clube hoje. Essa frase, ela comunica, e eu posso descrever esse português como uma forma coloquial de uso da língua, mas como uma forma da língua portuguesa, ainda que não seja a forma valorizada socialmente. Então, a gramática descritiva, ela vai dar conta, ela vai descrever as diversas modalidades de uso da língua. A norma culta, a norma coloquial e assim por diante. Já a gramática normativa não, o próprio nome nos indica. A gramática normativa, ela descreve normas do português. E aí, do português padrão. Por quê, gente? É claro que lá na minha situação familiar, eu posso virar e falar, pai, nós vai no clube hoje? Posso, eu comuniquei, pronto. Minha linguagem foi eficiente para aquele contexto. Mas quando eu vou fazer um concurso público, eu não vou falar nós vai. O concurso público, ele quer a língua que é usada, que é de prestígio, que é aquela que te permite uma comunicação de uma forma mais geral, que é o padrão culto, é a norma culta. Aquela que a gente vai usar em entrevista de emprego, aquela que a gente vai usar nas provas de concurso, de vestibulares e assim por diante. A gramática normativa, ela vai de fato descrever as regras, as normas do português padrão. Ela vai dizer o que é adequado e o que é inadequado para essa norma da língua. Dentro da gramática normativa, que é claro que é a nossa base de estudo aqui, eu não vou ficar aqui ensinando para vocês nós vai, nós é, eles é e assim por diante, porque isso não vai ser cobrado. Nós estamos numa situação de uso formal da língua, então a gente tem que basear na gramática normativa, porque a gente precisa de saber o padrão culto. Pensando nisso, nós vamos basear o nosso curso naquilo que é adequado e inadequado para a norma culta, mas também vamos olhar o português como ele é usado nas provas, nos textos, nas questões objetivas. Como assim, professora? Imagina só, vai cair na sua prova um texto lá da Gazeta. Quando o cara produz um texto na Gazeta, ele vai pensar na norma padrão. Mas não quer dizer que, vez ou outra, ele usa um pronome demonstrativo sem pensar na regra padrão. Textualmente, aquilo está claro, ele vai e coloca aquela estrutura. Eu pensei assim, ora, a função do texto de jornal é vender, é ser claro, é ser direto, é ser objetivo. E não necessariamente estar subordinado completamente às normas padrão. Eu vi um texto outro dia na Folha de São Paulo em que ele colocava um ponto e um pronome relativo depois.
Tudo bem que era crônica, é um texto mais livre e tudo mais. Mas isso não é norma padrão, afinal de contas, a função do pronome relativo é substituir um antecedente relacionando duas orações. Por que ele faz isso? Para fragmentar, para ter frases curtas, diretas, objetivas, para ficar mais acessível para o leitor. Você vai fazer isso na sua redação? Não. Mas ele fez no texto dele? Fez. Se o CESP te perguntasse aquele na qual é um pronome relativo dentro do texto, ai, professora, não é não, porque ele não relaciona. É sim. Não é porque o cara não colocou ali dentro do mesmo período, não é porque o cara colocou um ponto final antes do relativo, que ele deixou de ser relativo, entende? É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Uma coisa é ele te perguntar da norma padrão. Outra coisa é ele te perguntar a função textual. Ainda que a função textual não esteja, aquele pronome naquela função no texto não esteja na norma padrão, ele tem aquela função no texto e ponto, acabou. Vocês entendem isso? Imagine só, nós vamos basear o nosso estudo na gramática normativa e dentro da gramática normativa nós vamos estudar função, sintaxe, morfologia, semântica e assim por diante. Mas a gente tem que tomar cuidado com o enunciado. Porque o enunciado vai dizer, de acordo com a prescrição gramatical, norma culta, gramática normativa. Mas ele pode te perguntar também a função semântica deste termo no termo. Já não é norma culta necessariamente mais. Já é o uso dentro do texto. Norma culta ou coloquial, não me interessa. É a função dentro